Oi, meu nome é Alceu Oliveira, eu sou de Curitiba, você deve perceber pelo sotaque, que é muito proeminente em Curitiba, e eu vim trazer para você hoje um estudo de uma profecia da Bíblia, o estudo da profecia de Apocalipse, capítulo 17. Essa profecia é muito interessante, eu acho que vale a pena você assistir até o final, é um vídeo longo, vai dar mais ou menos uma hora e pouco, mas realmente vale a pena. E no final você pode se surpreender. É muito interessante a interpretação que nós estamos dando dentro do capítulo 17 de Apocalipse. Antes de iniciar, eu quero deixar bem claro alguns pontos. Primeiro, eu não tenho vínculo com nenhuma igreja, eu não sou pastor, não sou padre, não sou bispo, nada. Eu sou um estudante das Escrituras, algumas coisas eu acho que entendi, algumas ainda não, mas estou buscando, né? Cavando nas Escrituras. O que mais? O porquê desse vídeo? Pelo seguinte, essa interpretação que eu vou passar a você, ela pode estar errada. Porque se estiver errada, a interpretação, a profecia não está errada. Não tem como estar errada. A Bíblia não está errada, eu pesquisei muito já sobre isso. Mas a minha interpretação pode estar errada. Se estiver errada, tudo bem, não mudou nada para ninguém. Acho que todos ganharam porque estudaram a Bíblia. Se ela estiver correta, você e eu, nós podemos estar muito próximo de grandes eventos proféticos. Então, por isso que eu estou fazendo isso. Para mim, é uma obrigação fazer esse vídeo. Lógico, se torna um prazer, porque eu gosto de estudar a palavra do Eterno e de passar adiante a palavra que eu estudo. Mas essa profecia, ela é praticamente uma obrigação minha, porque se estiver correta, pesa sobre mim a obrigação de passar adiante essa ideia. Pode ser que o próprio Eterno me deu uma luz para entender melhor essa profecia. Pode ser que não. Mas se deu, eu tenho a obrigação de falar. E por isso que eu estou fazendo esse vídeo, tá? Bom, antes de continuar, esse vídeo, ele vai falar muita coisa pesada sobre a Igreja Católica. E, assim, se você é católico romano, católico apostólico romano, entenda da seguinte forma, não tenho nada pessoal contra você, pelo contrário, eu tenho família católica, eu sou de origem católica, sou batizado na Igreja Católica, fiz primeira comunhão na Igreja Católica, fiz crisma, estudei em colégio de freira, estudei em colégio de padre, cheguei a pensar em ser padre na adolescência, por alto, por cima, mas cheguei a pensar, enfim, eu tenho muito vínculo e tenho muito amor pelos católicos, minha família, como eu disse, tem muitos católicos, mas as Escrituras, com todo respeito, elas arrebentam as doutrinas católicas, a instituição católica também, não o seu povo. No meu entender, o céu, o paraíso, a nova terra, o que você queira chamar, não vai ter placa de igreja, não tem ali católico, batista, espírita, presbiteriano, não tem nada disso. Mas existem as igrejas do jeito que estão hoje, elas estão dentro de uma profecia bíblica. Então, e no meu entender, você vai, acredito, concordar comigo, é muita coincidência, se encaixa muito dentro do catolicismo romano. Então, eu, de novo, falo para você, eu amo os católicos, sei da sinceridade de muitas pessoas, de padres, enfim, da denominação em si, mas como instituição, ela está condenada dentro da profecia pelas heresias dela. Não é pelo, a Igreja Católica tem pedófilos no meio, desvia dinheiro, isso aí todas as igrejas têm problemas. A questão é a doutrina que foi adulterada das Escrituras. Esse é um ponto mais importante e nós vamos passar uma sequência sobre isso. Eu falo isso de antemão para não te chocar. Se você é católico, mais uma vez, tenha paciência, entenda com calma e espero que compreenda a nossa situação e o nosso amor por você. Amor cristão, amor ágape. Bom, o resumo, eu estou com um papelzinho aqui para me ajudar a lembrar, tá? O resumo da teoria dos 7 reis. O que é isso? No ano 2000, eu fiz um material com um grupo de amigos, esse livro aqui, teve inclusive 3 edições, Os 7 Reis da Profecia do Apocalipse 17. Esse livro, na época eu estudei a profecia do Apocalipse 17 e cheguei a uma conclusão, só que a conclusão acabou sendo errada da interpretação do livro. Foi muito assim, na época, muito interessante, mas não foi da forma que nós pensávamos. E eu abandonei essa forma de pensar. Só que há algum tempo, uns meses atrás, uns meses, quase ano,
acho que não, eu comecei a reestudar isso. Comecei a reestudar e vi que, na verdade, a gente estava errado num ponto. E aí você vai entender na sequência do vídeo. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para você o resumo do que a gente fez nesse livro e depois eu vou dizer para você onde estaria o erro e aonde que nós podemos chegar hoje, se estiver correta a interpretação, tá? Então vamos lá. A primeira coisa é nós vamos ter que ler o Apocalipse 17, tá? Enquanto eu vou ler, vai sair na tela para você a passagem. Era bom você ter a Bíblia na sua mão também. Eu acredito que você já fez uma oração, eu já fiz antes de começar esse vídeo. Eu acho que cada um faz a sua, você pode dar um pause e fazer a oração, enfim. E vou ler Apocalipse capítulo 17 com você, tá? Na versão Almeida Revista e Atualizada. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Venha, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra. E com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Ditei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. A partir daí, do versículo 12 até o versículo 18, eu não vou ler, porque não é o foco da interpretação. Nós vamos citar aqui esses versículos por cima, mas não é o foco. O principal foco nosso fica do versículo 1 até o versículo 11, tá? Do Apocalipse 17, 1 até o versículo 11. E, para iniciar, eu gostaria de mostrar para você que existe uma divisão didática desse início. Parece muito confuso, eu sei no primeiro momento, se você nunca leu essa profecia, mas ela fica simples de entender de forma didática e dividida. Então, o versículo 1 e o versículo 2, eles fazem uma espécie de introdução. O versículo 1 e 2 fazem uma introdução, tá? O versículo 1 e o versículo 2 fazem introdução. Veja só. Veio um dos anjos que tem as 7 taças e falou com quem? Falou com João. O apóstolo João, que é um dos 12, foi o que, pela história, foi o que morreu mais velho. E nessa época do Apocalipse, quando ele teve a visão do Apocalipse, ele teve na ilha de Patmos, ele estava preso numa ilha na Grécia, de Patmos, o nome da ilha. E lá ele teve essa visão. Então o anjo veio para ele, veio dos 7 anjos que tem as 7 taças, e falou com ele dizendo: Mostrar-te-ei, essas 7 taças tem a ver com outras profecias que nós vamos abordar agora. São as 7 taças que vão ser derramadas, etc. Veio dos 7 anjos, 7 taças, e falou comigo dizendo: Vem, que eu vou te mostrar o julgamento da meretriz, que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra e se embebedaram com vida a sua devassidão. E aí ele faz uma introdução, ele vem que eu vou te mostrar uma profecia, ele só faz isso. Versículo 1 e 2. O versículo 3 até o versículo 6 é a visão propriamente dita. Aqui é a visão do versículo 3 até o versículo 6. O que ele vê? Ele vê uma besta, tá? Ele vê uma mulher montada numa besta. É mais ou menos isso aqui que ele vê. Ele vê uma mulher, com forma de prostituta, montada numa besta. Uma besta escarlate, repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Seria assim na frente da besta, mais ou menos. E a mulher vestida de púrpura, escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas, aquilo que a gente já leu, né?
e na sua fronte o mistério, e até o versículo 6 ainda continua a visão. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue da testemunha de Jesus, ou de Yeshua, dependendo, de Yehoshua, dependendo de como você chama o Salvador. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Aqui termina a visão. Então do versículo 3 até o versículo 6 é a visão. O versículo 7, ele faz uma espécie de ligação da visão com a interpretação, uma promessa da interpretação. Então o versículo 7, ele faz a ligação da visão com a interpretação, tá? O versículo 8 ao 11, ele faz a interpretação propriamente dita. Ele faz a interpretação da visão, entendeu? Então, essa visão é toda simbólica, depois tem uma ligação e depois a interpretação da visão. Eu vou ler rapidinho de novo para você. O anjo, porém, me disse, por que te admiraste? O João ficou, nossa, uma visão, não, uma besta é um animal, né? Um animal, uma fera. Tem algumas bíblias que a tradução é fera em vez de besta. Uma fera, essa Bíblia católica, inclusive, ela fala fera, não fala besta, que não muda nada, né? Tem aqui a Bíblia de Jerusalém, que também fala, a Bíblia de Jerusalém fala besta. Então, o João ficou admirado, e o anjo falou, calma João, eu vou te dizer um mistério, e a partir do versículo 8 ele dá a interpretação. A besta que você viu, a besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, vai até o versículo 11 dando a interpretação que a gente já leu, tá? O versículo 12, então do versículo 8 até o versículo 11 é a interpretação desta visão. O versículo 12 continua a interpretação, mas nós vamos deixar ele de lado, vamos tocar alguns pontos até o final nele, mas não é o foco aqui, que fala dos 10 chifres. As 7 cabeças têm 10 chifres. Esses 10 chifres vão acontecer depois, no futuro, e a gente vai... Tem muitas, como é que eu falo, escolas aí de estudo sobre esses 10 chifres, o que seriam, né? Mas depois a gente fala deles. Vamos voltar para o Apocalipse 17 até o versículo 11. Então, aí tem o resumo didático de como funciona do 1 até o 11, tá bom? E agora vamos passar a entender o simbolismo de toda essa profecia, os símbolos que estão envolvidos na profecia. Se você não tem o hábito de estudar o Apocalipse, ele é um quebra-cabeça. A grande parte das passagens do Apocalipse são passagens já do Antigo e do Novo Testamento repetidas. Foi feito um quebra-cabeça. Por que foi feito isso? Para que os servos compreendam, está escrito no próprio Apocalipse, e também para quem buscar encontrar. Quem não busca, não encontra, né? Justamente para que você possa buscar e encontrar a verdade. E também para sobreviver até os nossos dias, porque se fosse isso escancarado, não sobreviveria, né? Lá no Império Romano, que aqui já fala coisa do Império Romano também, já não chegaria a carta de João, que foi escrita em Patmos, não chegaria até as 7 igrejas que ele escreveu e depois até nós. Então, são vários símbolos. E esta colagem de versículos é que dá a interpretação, tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é, existe uma meretriz, né? Veio dos 7 anjos e falou comigo dizendo, venho, vou te mostrar o julgamento da meretriz que está sentada sobre muitas águas, e transportou em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta. Então, ou num animal, uma fera. Então, esta mulher é uma meretriz, tá? O que é mulher na profecia? Mulher na profecia é igreja. Mulher na profecia é igreja. Exemplos disso. 2 Coríntios 11 fala assim, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Ele falando da igreja, que zela, Paulo no caso aqui, né? Essa carta de Paulo aos Coríntios. Zelo pela igreja, com zelo, visto que Paulo queria apresentar a igreja virgem pura para Cristo. Outra passagem, Efésios 5, 25 a 28, diz assim, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Cristo amou a igreja. Enfim,
Tem outras. Cristo e a igreja sempre tem a ver com o esposo e a mulher. As virgens que esperam o noivo, a igreja que espera o seu noivo. Cristo é o noivo, o Messias, Yeshua, como queira o nome. Eu falo como queira o nome porque tem pessoas que chamam de Jesus, outras de Yeshua, outras de Yehoshua, outras de Yausha. Enfim, por isso fica a teu cargo. Então, ele é o esposo e a igreja sempre, mulher é igreja, mulher e igreja. No próprio Apocalipse, capítulo 12, fala da mulher pura também, que está com coroa de 12 estrelas na cabeça, tal, que é uma igreja, né? E o Apocalipse 17 fala também de uma mulher, só que no caso aí não é uma mulher pura, não é uma igreja pura, mas uma igreja impura, uma igreja adúltera, por isso prostituta, né? Que adulterou. Essa igreja que está impura, adulterada, então vimos essa característica já, mulher é igreja. Ela está sentada sobre muitas águas. O que significa sentada sobre muitas águas? A mulher o que são as águas na profecia? Águas. O versículo 15 de Apocalipse 17 fala: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, é uma mulher que está sentada sobre muitas águas, e essas águas são povos, multidões, nações e línguas. Então é uma igreja com muitos povos abaixo dela, você está sentada neles, com muitas línguas, com muitas, enfim, como fala aqui, nações. Então é uma igreja mundial, enorme. Mais uma característica, então a mulher que está sentada sobre muitas águas, e essa mulher está montada numa besta. Nós vamos deixar isso aqui do ladinho, já vamos falar dessa besta, mas essa mulher está montada, ela está baseada, sedimentada, montada numa besta. Esta mulher está vestida de púrpura e escarlata. O que é púrpura? Púrpura é roxo, né? Ou lilás, depende aí, mas é um sinônimo disso, púrpura. E inclusive tem Bíblias que já falam assim mais fácil a compreensão do roxo. E escarlata é vermelho. Então essa mulher está vestida, então é uma igreja que adulterou a doutrina com alcance mundial em povos, nações, línguas, que ela está sentada sobre muitas águas, e ela tem essas cores que podem simbolizar o pecado, obviamente, porque ela é uma igreja, infelizmente, como adúltera, ela tem heresias, pecados dentro dela, e também simbolizar as próprias cores que essa igreja usa, né? Ela também é adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Outra característica da mulher, ela é adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, tá? O que é isso? Riqueza. É uma igreja muito rica, que tem aí braços em empresas, banco, né? Eu sei aonde você já... Eu imagino que você já está sabendo onde eu quero chegar. É o catolicismo romano, né? Mas vamos continuar. Antes de continuar, então eu vou citar eu vou refazer isso que eu falei, só que voltado à igreja romana. Sentada sobre muitas águas. O catolicismo romano, primeiro, é uma mulher, que é uma igreja. Está sentada sobre muitas águas, que são o mundo inteiro, é uma igreja mundial, a igreja que está no mundo inteiro, várias nações, línguas, tribos, povos. Ela está montada numa besta, depois você vai entender isso, eu não vou explicar agora. Ela está vestida de púrpura escarlata no sentido de que ela tem pecados internos gigantescos, né? E também púrpura e escarlata no sentido das suas próprias cores. O Yuri vai colocar aqui agora para você fotos que você vai começar a ver agora. Olha só as cores dos cardeais, dos bispos e do próprio Papa. Que cores que são as cores principais da liderança e dessa igreja? É o vermelho e o roxo, é muito coincidente, né? Então, a mulher está vestida de púrpura escarlata. Essa igreja, as cores que ela mais usa é o vermelho e o roxo, e óbvio, cores neutras também, que seria o branco ou o preto, mas as cores principais dela são essas, como você está vendo nas fotos. Essa igreja é adornada de pedras preciosas, ouro, pedras preciosas e pérolas. Veja só que interessante isso. Riquíssima, lógico, muita riqueza, e também, no sentido literal, ela tem nos seus altares, nas suas igrejas todas, ela tem muita
riqueza também, igrejas de ouro, etc. E curiosamente, olha que interessante isso. Você está vendo agora, o Yuri vai colocar para nós, o Yuri é o nosso produtor aqui, a foto da coroa papal. Olha só, agora você está vendo a coroa papal. Olha o que você está vendo na coroa papal. Você está vendo ouro, tem nessa coroa. Você está vendo pérolas, essas bolinhas que você está vendo aí são pérolas, tá? E pedras, no plural, preciosas. É muito coincidência, não é? Porque a Bíblia poderia falar assim, está com esmeraldas, ou está com safiras. Não, fala várias pedras preciosas. E curiosamente, nessa coroa tem pedras preciosas de vários tipos. É muita coincidência, né? Continua, mais características. Essa mulher, ela tem um cálice de ouro, tá? Cheia de abominações e imundícias. No sentido de imundícia da prostituição. No sentido simbólico, esse cálice de ouro com abominações e imundícias é justamente a riqueza dela, que também está ali no cálice de ouro, e as abominações e imundícias da sua prostituição, o que é? É a prostituição dela, que é o adultério dela. Ela adulterou com doutrinas pagãs, misturou com doutrinas cristãs, isso lá no começo do começo, e dali para frente ela se tornou a meretriz, a prostituta, porque ela fez esse adultério. Rapidamente eu vou... Isso eu falei o sentido simbólico. O sentido literal desse cálice de ouro também pode existir, porque curiosamente todas as igrejas católicas apostólicas romanas, na sua celebração, usam o cálice de ouro. Por mais pobre que seja a igreja, está lá o cálice de ouro. De uma missa, você já viu isso. Veja, é muita coincidência. Ela está sentada sobre muitas águas, ela é uma meretriz, ela está vestida de púrpura escarlata, ela tem ouro, pedras preciosas e pérolas, ela tem um cálice de ouro. E uma coisa interessante, só um parênteses, aqui eu vou abrir um parênteses, para você entender como que surgiu essa meretriz, da onde que veio toda essa prostituição. Veio do paganismo. Essas heresias que eu vou citar para você, a partir de agora eu vou citar algumas heresias. Veio do paganismo. Como que foi? Bem lógico, uma síntese da síntese da síntese, bem simples. Quando Yeshua, o Cristo, morreu, ele depois ressuscitou, ficou 40 dias aqui entre nós, foi assunto literalmente aos céus, e vai voltar literalmente de lá como foi assunto, em carne, né? Em glória, com seus anjos, e me perdi agora, mas vamos lá. Não corta não, Yuri. O pessoal da casa tem que saber que eu também me perco. Eu estava falando então como é que surgiu essa igreja. Ele deixou os discípulos aqui, e os discípulos então criaram uma igreja natural, nas casas, nos grupos, enfim. E uma igreja que conservou a doutrina correta do judaísmo cristão, porque a igreja se baseia no judaísmo e no cristianismo. Então essa doutrina era correta, os ensinamentos dela eram corretos. Só que Lúcifer tentou destruir essa igreja. De que forma? O império mais poderoso da época, matando os cristãos. Só que quanto mais matava cristãos, mais crescia a igreja. Eram jogados na arena, no Coliseu, para os leões comerem, e o povo acabava se convertendo. Enfim, essa estratégia não funcionou para Lúcifer. O que ele fez? Lúcifer falou, bom, se não dá para destruir, vamos fazer o contrário, vamos paganizar, vamos entrar dentro dessa igreja e destruir a doutrina verdadeira. E o que ele fez a partir daí? Por exemplo, vou citar um exemplo. Como eu disse, o resumo do resumo, mas bem simples, o imperador se converteu ao cristianismo, né? Na época todo mundo achou maravilhoso, nossa, o imperador se converteu ao cristianismo, Constantino, agora acabou a perseguição, que maravilha. Só que não foi isso que aconteceu, porque acabou a perseguição, mas ele começou a introduzir doutrinas pagãs dentro da igreja. Vamos dar um exemplo, bem tosco. Ele via lá, lógico que a maioria do Império Romano não era cristão, mas uma boa parte era já. Ele via lá uma estátua de um deus romano lá, sei lá, Apolo. E aí ele dizia, não, esse Apolo é uma estátua. Eu sei que para vocês cristãos aí e tal não tem estátua, mas faz de conta que aquele é Pedro, né? Faz de conta que aquela ali que é Vênus, faz de conta que é Maria, mãe de Jesus. E aí foi introduzindo, por exemplo, vocês guardam o sábado, o Shabat? Não, a gente guarda o Sunday, o domingo, o dia do Deus Sol, que é o dia do Deus romano. Então faz assim, se vocês quiserem guardar o sábado, guardem, nós guardamos domingo. E o pessoal, para não desagradar toda essa liderança que estava se convertendo, começou a paganizar, e paganizou, de um modo geral, tudo. E ali começou a igreja romana, a igreja católica apostólica romana. Eu sei que é triste, mas eu tenho muitos estudos sobre isso, mas acontece com relação a heresias. Infelizmente, a doutrina católica, ela diz que uma vez que a chave foi dada a Pedro, e Pedro foi o primeiro papa, a partir dele todos os outros que substituíram a Pedro seriam papas,
Então o Papa tem esta chave da igreja e é o líder da igreja de Cristo na Terra. Isso eu não vou abordar com grande profundidade aqui, tem muitos professores, muita gente estudiosa que aborda isso, você vai encontrar na internet, no YouTube, bons professores falando sobre isso, livros sobre isso, mas de maneira bem sintética, Pedro não foi o primeiro Papa, primeiro porque Pedro nem sabia que ele era Papa, depois que essa sucessão de Papas, ela não ocorreu da forma que o catolicismo diz que ocorreu, e mesmo se ocorresse, não teria autoridade para mudar as escrituras, que é o principal, né? Então, coitado Pedro nem sabia que era. O catolicismo romano ele começou lá pelo 3º, 4º século, começou a ascender e ser como é hoje, entendeu? Mas tudo bem, eu queria citar algumas heresias, algumas heresias, algumas adulterações que a prostituta fez, essa igreja fez de doutrinas bíblicas. Por exemplo, a primeira delas, a imortalidade da alma. Para o católico, a pessoa morre, e infelizmente muitas pessoas pensam assim, mas pelas escrituras não está correto. Morre, já vai para o céu, já vai para o inferno, já vai para o purgatório. Não. A morte é um sono para depois a ressurreição da carne para o juízo, né? Tanto que Jesus, o Messias, Yeshua, ressuscitou justamente para mostrar como é a ressurreição da carne. E próprios católicos, numa oração que é muito antiga, eles falam no credo, né, na ressurreição da carne e na ressurreição da carne. Ué, você vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, por que tem que ressuscitar a carne? Ou seja, é uma confusão. Babilônia é confusão, né? A Babilônia, essa palavra tem a ver com confusão, que vem de Babel, lá da torre, etc. Mas, então já era uma confusão e já é uma primeira heresia. E a primeira mentira de Lúcifer, inclusive, né? Lá no Éden. Como aqui, Eva, que certamente não morrerás. Não, você pode morrer, deixar de existir, sim. Oração pelos mortos, uma outra heresia. Por quê? Porque não se ora para morto. A pessoa quando morreu, já está julgada. No juízo vai levantar para ser julgado, mas já está, a sua vida já está quitada, vamos dizer assim. Não adianta você rezar para a pessoa que não morreu, que não vai funcionar pelas escrituras. Eu vou repetir, cada heresia dessa, você pode falar horas dela, estou citando assim bem por alto. Oração e adoração de santos. Gente, não existe intercessão, não existe nenhum intercessor senão o próprio Cristo, está escrito nas escrituras. Há um só Deus e um só intercessor entre Deus e os homens. Cristo, Yeshua, Yehoshua, homem, né? Então só existe um intercessor, que é o Cristo, que é o Messias. Não existe um outro intercessor, até porque só ele que ressuscitou e ascendeu aos céus, ninguém mais fez isso. E vai voltar de lá, para ressuscitar os vivos e os mortos. Perdão, os vivos você não vai ressuscitar, vai transformar os vivos e ressuscitar os mortos. Eu não tenho tempo de falar isso aqui, porque não é o objetivo do vídeo. Inclusive eu estou correndo muito para ver se o vídeo não fica tão longo. Outro ponto, heresia católica, uso de imagens, é muito claro nas escrituras. Se você pegar nesta Bíblia Católica de Jerusalém, que é uma boa Bíblia, se você pegar nessa Bíblia, a Bíblia Ave Maria Católica, abrir no capítulo 20 de Êxodo, os 10 mandamentos, estão escritos aqui os 10 mandamentos corretos. O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, embaixo da terra. Enfim, não é para se fazer imagem e adorar as imagens. E o católico faz isso. Lá de trás começou. Aí eu sei que tem alguns que dizem assim: não, senhor, nós não adoramos as imagens, a gente só tem a imagem como lembrança. Eu sei porque eu sou de família católica. Só como lembrança? Só. Então vamos fazer o seguinte: a imagem da Aparecida, lá da Nossa Senhora Aparecida, aquela imagem que está lá no santuário, ela velha aquela imagem. Vamos quebrar aquela imagem e fazer uma melhor, porque é só para lembrar mesmo, a imagem não tem valor. Lógico que não é assim. O católico realmente crê que aquela imagem não é ela, mas o santo que ela representa, junto com ela ali, aquela adoração faz com que exista um milagre. Isso é totalmente contra a Bíblia. A ponto da prostituta, que é o catolicismo romano, a Babilônia, ela tirou o segundo mandamento da lei de Deus. Se você for olhar nos 10 mandamentos da Igreja Católica, ela limpou o segundo mandamento e ficou com 9. E daí como é que fez para dar um jeito no virar 10? Ela pegou o mandamento da cobiça e dividiu em 2. Não cobiçar a mulher do próximo e não cobiçar coisas alheias, mas é um mandamento só da cobiça. Entendeu? Não cobiçarás nada do teu próximo. Então eles tiveram que fazer isso para limpar o segundo mandamento. E o mandamento do sábado, eles mudaram para o domingo na cara dura. Sábado para o domingo. Porque o Papa é o sucessor de Pedro, então tem autoridade para mudar, e mudou a lei de Deus. É uma coisa louca, para você ver onde está a heresia. Vamos continuar.
Adoração a Maria. Eu amo Maria. Maria foi, se não foi a mulher, foi uma das ou a mais especial mulher que já passou pela Terra. Se hoje existisse uma Maria no mundo, o mundo seria diferente. Maria foi maravilhosa, uma serva de Deus como ninguém. Mas Maria está dormindo esperando a ressurreição. Maria não pode interceder porque ela dorme, só tem um intercessor que é Cristo. Maria, quando acordar na ressurreição, ela vai ver o que fizeram com o nome dela, vai dizer, nossa, não era para ter feito isso comigo. Eu quero dar um abraço na minha irmã Maria. Maria é maravilhosa, Maria é pura, santa, fantástica. Mas santo não é aquela pessoa que intercede, santo é separado. Todos nós devemos ser santos. Maria é fantástica. E eu respeito, amo Maria, mas ela não vou orar, rezar para ela. Primeiro porque eu tenho acesso direto ao Pai. E depois porque só existe um intercessor, que é Cristo. E depois porque ela está dormindo. Então, acabou, não tem o que fazer. Outras heresias. Inferno. A Bíblia não fala do inferno, um lugar de fogo ardente para sempre, tormento eterno. Não é assim que funciona. O Hades ou Sheol, eu não tenho tempo de falar aqui, mas não é isso. É a segunda morte, o lago de fogo. Né? O lago de fogo é a segunda morte. Então, tá. Infelizmente eu não tenho tempo para isso. Purgatório, invenção católica, não existe. Oração para anjos também é errado. Oração para anjo. Mas o católico não reza para anjo. Reza. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina, amém. O anjo, se você, ele vai ficar triste se você rezar para ele. Não ore, não reze para anjo. A Santíssima Trindade, você não vai existir na Bíblia, não existe essa doutrina é herética. Não existe nada na Bíblia a respeito disso. Existem invenções que você pode forçar a barra, mas ali mesmo Pai é Pai, Filho é Filho e o Espírito de Deus é o Espírito de Deus. Não é um outro ser, uma outra pessoa. Bom, eu sei que, veja, sobre a doutrina da Trindade, nós poderíamos falar aqui 2, 3, 5 horas, mas é só por cima para você ver o quanto de heresias que o catolicismo trouxe. A tradição impede a igualdade da Escritura, é uma heresia. Para o catolicismo, a tradição ela tem o mesmo pé de igualdade que as Escrituras, igual. Esses dias um sobrinho meu foi falar para um cara super católico, mostrou as passagens que Jesus teve irmãos, está na Bíblia. E aí ele disse assim, esse cara católico, mas o magistério da igreja e a tradição da igreja diz que não. Ué, mas se está nas Escrituras, entendeu? O rosário, o terço, orar em vãs repetições, a Bíblia é clara, o próprio Messias falou, não useis de vãs repetições, você não precisa rezar 100.000 vezes a mesma oração, isso é um costume pagão horrível, não se faz isso, como Jesus falou, como fazem os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. A tua oração é sincera, é uma conversa com o Eterno. O Criador não é burro que você precisa falar 10 vezes a mesma oração, 20 vezes a mesma oração decorada. Mas eu vou repetir, eu estou só passando por alto, a gente poderia falar horas de cada tema disso, eu só estou falando para você ver o nível de heresia. E isso que tornou adúltera essa mulher que era pura e virou prostituta. Venda de indulgências, que hoje isso acabou, mas foi inclusive que fez com que Lutero criasse aquela reforma, né, que foi muito importante. A confissão auricular de pecados. Sabe o que é a confissão auricular de pecados? É o seguinte, você só, pela doutrina católica, olha só, você só é perdoado do pecado se você falar para o padre, porque o padre daí vai falar com Deus para perdoar aquele pecado, senão você não é perdoado. Acredita nisso? Olha, eu sei que a maioria dos católicos nem acredita nisso, mas é a doutrina católica. Você tem que falar para o padre perdoar, e daí o padre manda você rezar 10 Pai Nosso, 20 Pai Nosso e 30 Ave Maria, uma coisa assim. É um absurdo isso, confissão auricular de pecados. Você confessa ao Pai em nome do Messias e acabou, você está perdoado. De coração, acabou. O celibato também é um absurdo, não está na Bíblia que a pessoa que prega o Evangelho, que é um sacerdote, precisa se manter em celibato. O batismo de crianças, a Bíblia não fala do batismo de crianças, o batismo é um símbolo de remissão de pecados, é um símbolo de que você quer uma nova vida, de que você vai nascer de novo. Então não serve para criança, a criança não tem consciência do que está fazendo absolutamente nada. Batismo por aspersão, que é outro. O que é batismo por aspersão? Aquela molhadinha de água na cabeça, sai fora do simbolismo do batismo. O batismo ele é feito por imersão. A palavra batizar significa mergulhar, imergir. Cristo foi mergulhado e saiu das águas, e o batismo correto é assim. A proibição da Bíblia para o leigo era uma doutrina católica, uma heresia católica, hoje não existe mais, mas eles tentaram frear ao máximo. Daí quando viram que não dava, eles liberaram as escrituras. Hoje não é pecado você ler a Bíblia, leigo, mas antes era. A infalibilidade papal, dizendo que o Papa, a palavra do Papa é infalível.
A mudança na lei de Deus que eu já citei. E, enfim, agora na interpretação dos detalhes da mulher. Aquela mulher, a gente está descobrindo quem é a mulher, que se encaixa perfeitamente no catolicismo romano. Ela tá vestida de púrpura escarlate, ela está sentada sobre muitas águas, a gente já viu isso. Ela é uma grande meretriz, que seria a prostituta. Ela tem ouro, pedras preciosas e pérolas, que a gente já viu o que é. Ela tem cálice de ouro, de abominações e imundícias da prostituição. O que são as abominações e imundícias da prostituição? São justamente essas doutrinas que eu citei, as heresias, que são abominações e imundícias da prostituição, do adultério dela. Ela adulterou com o paganismo, virou uma igreja pagã. Ela tem um nome na fronte, que é um mistério compreensível pelo estudo das Escrituras. Qual que é? O que está escrito? Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações na terra. Eu sei que tem algumas pessoas que creem que Babilônia tem a ver com o local de Babilônia, hoje que seria o Iraque, aquela região. A Babilônia aqui é simbólica, Babilônia de confusão, Babilônia a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Por que ela é mãe? Está escrito na testa dela. O que é essa igreja que é mãe das meretrizes? Porque existem filhas de Babilônia. Isso é muito sério. É triste e até doído ouvir. Mas o que são as filhas de Babilônia? Porque se existe mãe de meretriz é porque tem filhas da meretriz. A grande mãe é a Igreja Católica Romana. As meretrizes são as igrejas, os grupos religiosos que têm nela adultério também. Pode adulterar menos que a mãe, mas adultera. Se o grupo religioso tem alguma doutrina herética dessas que eu citei, ou outras que eu não citei, que estão contrárias às Escrituras, que são da mãe, que fez todas as abominações, este grupo é uma meretriz menor, é filha da meretriz. É muito sério isso. Filha da grande prostituta. Entendeu? Então, por isso que você tem que cuidar se a tua denominação não tem dentro dela uma ou algumas heresias da grande mãe. Porque as igrejas, infelizmente, vieram da grande mãe. As igrejas cristãs estão trazendo algumas heresias. Infelizmente hoje, eu não conheço, infelizmente, uma denominação que não tenha alguma heresia dentro do seu meio. Eu sei que é forte o que eu estou falando, pode até você ficar ofendido, dizendo, não é possível, tal. Para mim é, se eu descobrir que não, ótimo. E eu acredito que possa existir. Eu tenho pesquisado, mas alguma coisa sempre escapa, infelizmente. Bom, vamos continuar. Esta mulher também, diante de todas as características, estou dando uma por uma, ela tem um nome na fronte, que a gente já viu, que é um mistério, que a gente já concluiu, e ela está embriagada com o sangue dos santos, porque esta mulher matou milhões de santos. Santo, lembra, a palavra santo significa separado. Santo não é quem está lá no céu com um negocinho com os anjos, não. Pela Bíblia, santo é separado, tanto que a própria Bíblia diz, sede santos, como o Pai é santo, e busca a santidade sem a qual ninguém verá Deus. Então, santo é separado, a palavra santo significa separado. O que ela fez? Essa igreja, ela matou na Inquisição milhões e milhões, isso eu não preciso citar aqui, você pesquisar em qualquer lugar, em biblioteca pública, em Google, em universidade, em qualquer lugar, você vai ver quanto que a Igreja Católica não fez, infelizmente, de mortes, milhões de mortes dos santos, por isso que ela está embriagada com o sangue dos santos. E para fechar, para não haver dúvida, o Eterno deu a João a localização geográfica da sede da mulher, porque essa mulher, ela tem uma localização geográfica exata. No Apocalipse 17, versículo 9, diz assim, aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. Então a mulher está sentada, ao mesmo tempo que ela está sentada sobre águas, que são povos, multidões, nações e línguas, também diz que ela está sentada sobre as 7 cabeças, são 7 montes nos quais a mulher está sentada. Então a mulher está sentada sobre 7 montes. E vai além, para ficar mais exato, o versículo 18 diz que a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então veja, a mulher é a grande cidade e a mulher está sentada sobre 7 montes. Então a mulher é a grande cidade e a mulher está sentada sobre 7 montes. Significa que essa cidade está sentada sobre 7 montes, que a mulher é a grande cidade. A cidade dos 7 montes, se você fizer uma busca rápida no Google, o Yuri vai mostrar agora um videozinho dessa busca. Se você escrever cidade dos 7 montes, das 7 colinas, aparece na hora Roma. Não é só no Google, qualquer enciclopédia que você procurar, porque tem gente que tem preconceito na internet. Não, se pesquisa de Google não vale. Então pesquisa na biblioteca pública, dá na mesma. Você vai escrever lá, a cidade dos 7 montes, Roma. Está aqui o nome dos 7 montes, né? Quais são? Capitólio, Quirinal, Viminal, Ésquilo, Célio, Aventino e Palatino.
são as 7 colinas, os 7 montes. Para não haver erro, está ali, a cidade dos 7 montes, Roma. E a mulher está sentada sobre os 7 montes, e a mulher é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, como na época reinava sobre os reis da terra. Né? O Império Romano, na época de João, reinava sobre os reis da terra. Tá. O que acontece? Vamos seguir adiante. Esta mulher, só para terminar agora, que nós fizemos as características da mulher. Eu sei que você já escutou isso, mas só para finalizar, para ver como bate muita coincidência. É uma mulher, a grande meretriz é uma mulher, está sentada sobre muitas águas, que são povos, multidões, seus e língua. Ela está vestida de púrpura escarlate, ela está dourada de ouro, pedras preciosas e pérolas, tem um cálice de ouro na mão, tem abominações e imundícias da prostituição, que é as heresias. Ela tem um nome, que é Babilônia, e tem filhas, que são as igrejas, infelizmente, e os grupos religiosos que seguem heresias dela. Ela está embriagada com o sangue dos santos, porque ela matou milhões. Ela tem a localização geográfica dela, 7 montes, 7 colinas, Roma. Não tem como fugir, não tem outra alternativa, tá? A não ser o catolicismo romano. Bom, agora vamos para a segunda grande interpretação dessa profecia do Apocalipse 17. Quem é a besta? A besta, ou a fera, o animal, já começa a ser citado lá no livro de Daniel. No livro de Daniel fala desta besta, desta fera, que vem numa sucessão. Eu não vou ter tempo aqui de estudar o livro de Daniel, mas no capítulo 7 e outros capítulos vem uma sucessão de impérios: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, né? Roma seria essa besta, fera, que daí depois tem o chifre pequeno que surge, mas já começa de lá. Por isso que essa besta, Apocalipse 17, que também é citada em Apocalipse 13, ela tem características que estão lá no livro de Daniel. Agora eu vou ler Apocalipse 13, versículo 1 e 2. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, ou seja, a mesma da Apocalipse 17, 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os 10 chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que via era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. Então, são as características lá dos impérios de Daniel, porque ela é uma sucessão. Então, essa besta, ela vem desses impérios, tá? Já falei sobre isso. E daí deu o dragão o poder e a autoridade a esta besta, né? O que seria esta besta? A besta, então, nós já vimos que ela vem numa sucessão dos impérios, ou seja, ela vem do Império Romano, não tem como não vir, né? Ela emerge do mar, águas, povos, multidões. Então, tem a ver, obviamente, com o sentido universal dessa besta. Ela tem uma mulher montada nela, que nós já vimos que é o catolicismo romano, né? Vou repetir. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia. Então, essa besta que leva a mulher nós já vimos de sobra que seria a Igreja Católica Romana, a prostituta, a grande meretriz. E esta besta leva a mulher. A besta é o papado como instituição, o poder papal. A Igreja Católica Romana não existe sem o papado. Você já parou para pensar nisso? O Papa é fundamental para a existência da Igreja Católica Romana. Nenhuma outra denominação ou grupo religioso dá tanta importância para o seu líder em sucessão, tanto quanto a Igreja Católica Apostólica Romana. Esta besta é fundamental, ela que leva a mulher, por isso que a mulher está montada. A Igreja Católica está montada no papado. Sem o papado não existe Igreja Católica. Tá? E o que acontece? Esta característica, que eu falei que são várias, a mulher montada, ela tem nomes de blasfêmia. A besta, ela tem nomes de blasfêmia. Eu vou ler de novo. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate, porque é a cor do papado. Você já viu fotos, pode o Yuri mostrar de novo as fotos aí. Papado vestido com vermelho. Besta repleta, e também tem a ver com o pecado, por isso que a besta é escarlate. O pecado, a cor vermelha. E besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Que nomes de blasfêmia são essas? Esta besta, o papado, o Papa traz títulos que são blasfêmia. Nomes, títulos de blasfêmia. Tem, inclusive, versões que falam de... Só um pouquinho. Agora você vai ter que dar um corte aí. Tá, pode continuar? Inclusive tem versões que falam, em vez de nomes de blasfêmia, falam assim, nomes
cheia de nomes blasfematórios, como a própria versão católica. Quais são esses nomes blasfematórios que o papado tem? Por exemplo, Sumo Pontífice. O Papa é o Sumo Pontífice, é um título, é o nome do Papa. Sumo Pontífice. Quem é o Sumo Pontífice? Só Cristo. Sumo Pontífice é a ponte máxima, a ponte sumo significa o máximo, né? O supra-sumo, o máximo. Sumo Pontífice é o máximo, a ponte máxima, só tem uma ponte máxima, é Cristo. Santo Padre, inclusive existe a expressão Pontífice Máximo, né? Não. Santo Padre, quem que é o Santo Pai? Olha que abominação, Santo Padre, Santo Pai. Só tem um Pai que é Santo Pai, só existe um. E o Papa é chamado de Santo Padre. Vigário do Filho de Deus, o vigário, vicarius filii Dei, que é o vigário de Cristo, o vigário do Filho de Deus, um absurdo, é uma abominação. Vigário significa substituto, vicarius é substituto. Substituto do Filho de Deus não existe. O próprio Cristo é o Filho de Deus. Enfim, esses são os nomes de blasfêmia. Então, este papado, a besta representando o papado, ela tem 7 cabeças. A besta, o papado de um modo geral, tem 7 cabeças. E as 7 cabeças simbolizam o quê? 2 símbolos têm os 7 reis. Tá? E existem profecias na Bíblia com 2 símbolos. Né? Por exemplo, a destruição de Jerusalém, quando Jesus falou que Jerusalém ia ser destruída, e foi no ano 70, também essa profecia tem um link, tem uma ligação com os eventos futuros antes da volta do Messias, a perseguição, etc., do cerco de Jerusalém. Outro exemplo de profecia com 2 interpretações, Elias, João Batista foi um Elias, entre aspas, né? É uma profecia de Elias, como se João Batista cumprisse, e tem um duplo cumprimento, que Elias também vai retornar no sentido não literal, mas lá para frente também, dentro dos eventos finais. Então tem profecias que têm dupla interpretação, e essa é bem clara, porque os 7 reis simbolizam 2 coisas. Eu vou ler aqui no Apocalipse 17, versículo 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças da besta, as 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. Nós já vimos isso. São também 7 reis. Ou seja, são também, além de serem 7 montes, as 7 cabeças simbolizam são 7 reis. Então, porque tem pessoas que dizem assim, as 7 cabeças são montes, e montes na profecia é reino. Então, as 7 cabeças são 7 reinos, porque monte é reino. Não. As 7 cabeças são 7 montes. E lembre que aqui já está dando a interpretação da visão. Porque foi dada a visão antes e depois foi dada a interpretação da visão pelo anjo. As 7 cabeças, João, são 7 montes que você viu. São 7 montes. E além de serem 7 montes, são 7 reis. Então são 2 coisas diferentes, separadas. No meu entender, muita forçação juntar as 2 coisas. Pode ser que as 7 cabeças sejam realmente simbolizando impérios, mas não pode se usar essa interpretação. Montes simbolizando impérios. Não, porque montes é a localização geográfica e reis é outra coisa separada dos montes. Então, o que seriam os 7 cabeças? São 7 reis. Além de serem 7 montes, são 7 reis. Existiriam dentro do papado 7 reis que simbolizam 7 papas. Possivelmente, porque se o papado é a besta, os papas não existem todos ao mesmo tempo. Então, são 7 papas na sequência que viriam desses 7 reis. Quais seriam esses 7 papas? A gente, neste material que a gente escreveu lá no ano 2000, a gente entendeu na época que esses 7 reis surgiriam a partir do Tratado de Latrão. O Tratado de Latrão aconteceu em 1929. 1929, o Pio XI, que era o Papa da época, Pio XI, junto com o Benito Mussolini, eles assinaram um Tratado de Latrão que deu ao Vaticano, à Igreja Católica, o Vaticano como território próprio do catolicismo. E hoje o Vaticano é uma monarquia, é um país, é uma nação, monarquia. O Papa, ele é o rei do Vaticano, soberano do Estado do Vaticano. Tá? Tem passaporte, tem diplomata, tem leis internas, é respeitado no mundo inteiro como uma nação. Né? Então, isso veio da onde? De 1929. A partir daquele momento, nós entendemos que o Papa seria rei. Então, se o Papa se tornou rei em 1929, o primeiro seria o próprio Pio XI. O segundo seria Pio XII.
que inclusive abençoou os tanques de Hitler. Só um detalhe, se você é curioso, leia a carta que o presidente Truman dos Estados Unidos, é só pesquisar em qualquer lugar você acha, o presidente Truman escreve uma carta para Pio XII, falando para ele não se meter nos Estados Unidos, que não era bem-vindo. Olha só como é que o nível que era, mas isso o catolicismo já costurou, na década de 80 conseguiu costurar, e hoje o Papa é amado nos Estados Unidos. O terceiro rei seria o João 23. João 23. O quarto rei, Paulo VI. Você vê como eu sou de família católica, eu tinha uma medalhinha benta pelo Paulo VI, abençoada pelo Paulo VI. Eu andava com a medalhinha de ouro, medalhinha porque uma tia minha foi no Vaticano, assistiu lá uma missa do Papa lá e ele abençoou as medalhinhas e eu andava, você vê o nível que era. O quinto é João Paulo I, aquele que morreu em 33 dias. Mataram, assassinaram, praticamente é oficial que assassinaram ele. O sexto é João Paulo II. Na época que eu escrevi o material, o João Paulo II estava próximo da renúncia. E a gente começou a entender o seguinte, que o João Paulo II deveria renunciar, vinha um outro Papa e ele deveria voltar. Isso que a gente imaginou na época. Como assim? Eu vou ler por que a gente imaginou isso. Está escrito aqui assim, ó, no Apocalipse, versículo 11. Não, vou ler a partir do 9, 17 e 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria, 7 cabeças são 7 montes, os quais as mulheres se assentaram, e são também 7 reis. Daí ele explica esses 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e outro não chegou. E quando chegar tem de durar pouco. Então, 5 caíram, no nosso entender seriam esses 5 primeiros aqui. Um existe, que seria o sexto. Na nossa compreensão, quando nós interpretamos essa profecia, a gente pensou assim, essa palavra existe está justamente mostrando no momento que as pessoas compreenderam a profecia, por isso que está escrito existe. Porque João já pensou no futuro, no caso o Eterno que deu a revelação a João, que seria no momento que as pessoas entendessem a profecia, por isso a palavra existe. Nós erramos nisso, depois você vai entender por quê. O sétimo não chegou, e quando chegar tem que durar pouco. O Papa João Paulo II estava no papado. O sétimo, para nós, ia entrar um outro Papa, e o João Paulo II ia voltar. Por que a gente disse que ele ia voltar? Porque diz assim, a besta que é e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Então existe um 8º rei, olha que curioso, são só 7 cabeças, são 7 reis, mas tem um 8º, que procede do 7, pertence ao 7, é um dos 7. Cada versão, cada tradução da Bíblia dá uma frase para isso. Pertence ao 7, procede do 7, é um dos 7. No original, em grego, que é o mais próximo do original, está escrito ectum hepta. Essa expressão ectum hepta, hepta até tem a ver com 7, né? Ectum hepta é um dos 7. Ela é repetida no livro de Atos dos Apóstolos, ela é repetida essa expressão, quando diz que Felipe é um dos 7 diáconos, porque existiam 7 diáconos, e Felipe ectum hepta diáconos, Felipe é um dos 7 diáconos. Então significa assim, esse 8º é realmente um dos 7 que vai voltar. Como João Paulo II estava já ameaçando renúncia, ele já falava disso, o João Paulo II, a gente achou que ele ia renunciar, ia entrar um 7º Papa, que ia durar pouco, e ele ia voltar, e aí ia começar o período de perseguição. Entendeu? É isso que ia acontecer. O que aconteceu? Não aconteceu isso. Ele morreu, entrou um outro Papa. E aí a gente pensou o quê? Nós que interpretamos o livro, erramos, tudo bem, acontece, erramos a interpretação, valeu o estudo, todo mundo estudou, centenas de pessoas, milhares de pessoas estudaram sobre esse material, foi ótimo, tudo bem, valeu, vale, a profecia está aí para ser estudada. Nós temos que ficar atento a todas elas. A própria Bíblia diz, sem profecia o povo perece, o povo se corrompe. A profecia é fundamental ser estudada. A interpretação correta ou não, a gente vai ver a partir dos eventos estarem sendo cumpridos, né? Mas a gente errou. E aí eu meio que falei, bom, tá bom, erramos. Mas é tão coincidente, olha só como é que é tão coincidente a interpretação, que a besta, que é o 8º, ela tem um número, que é famosíssimo, 666. A besta, eu vou ler de novo aqui, a besta, que era e não é, também é ele o 8º rei.
e procede do 7 caminha para a destruição. Então a besta é o oitavo. A besta é o papado, com 7 cabeças, com todos os papas, mas a besta propriamente dita também é o oitavo. Entendeu? Então, o Apocalipse, no versículo 17 e 18, fala assim: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca da besta, o nome da besta, o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. A besta de Apocalipse 13, eu não tenho tempo de fazer um estudo muito longo sobre isso, mas a besta de Apocalipse 13 tem duas bestas, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. A besta que emerge do mar, que é a primeira besta, ela é a mesma besta do Apocalipse 7, porque ela tem 7 cabeças e 10 chifres, e ela tem as outras demais características aqui que também estão junto com o Apocalipse 7. Por exemplo, a besta do Apocalipse 17 diz assim, que toda a terra se maravilha seguindo a besta quando ela ressurge. No Apocalipse 7 é a mesma coisa, toda a terra se maravilha seguindo essa besta, ou seja, é a mesma besta com as mesmas características. Neste versículo 17 e 18 está falando desse 66, tem a ver com esta besta, a besta que emerge do mar. A besta que emerge da terra, ela dá poder para a besta que emerge do mar, e essa besta que emerge do mar, ela tem, veja bem, ela tem 4 características. Ela tem um nome, que é o nome da besta, esse nome tem um número que calculado dá 666. Então, essa besta que emerge do mar, que é a besta da Apocalipse 17, ela tem um nome que tem um número, um nome que tem um número que calculado dá 666. Eu vou repetir, eu vou ler aqui para você ver que ele está bem cristalino. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Então, é o nome da besta que tem um número que calculado dá 666. E muito curiosamente, que não é curioso, é muita coincidência, o nome de João Paulo II, em latim, dá 666. Se somadas as letras. Eu vou mostrar isso para você. Assim, no Vaticano, no site do Vaticano, você vai encontrar isso. Johannes Paulus PP2. Está escrito assim. Johannes Paulus PP II. PP é Papa e 2 segundo. Se você colocar por extenso, ficaria Johannes Paulus PP, que é Papa, e segundo, tá? Seria assim. Agora, o Yuri está mostrando para você este nome na tela. Johannes Paulus Papa II. O V, em latim, a letra U não existe, é V. Então você vai ver o V, que essas letras em algarismos romanos, elas somadas dão 666. Você está vendo na sua tela. Já viu? Dá um pause aí para ver de novo? Não, volta para mim. Tá, olha só que coincidência. Por exemplo, o meu nome, Alceu Oliveira. Quanto que vale o meu nome? Nada em termos numéricos. Por quê? Porque no português as letras não valem número. Entendeu? Alguns idiomas, as letras também valem número. O hebraico é uma delas. O latim é uma delas. E, curiosamente, o nome do João Paulo II em latim, se você pegar as letras e somar, dá 666. E é curioso que a profecia diz que aquele que tem entendimento calcule o número da besta. Ou seja, existe um cálculo. Um cálculo. Não é, o número não vai estar estampado, não tem 666, não, é um cálculo. Cálculo é uma operação matemática, ou soma, ou diminuição, ou subtração, ou multiplicação. Então, é um cálculo. Então, o 666 é um nome de um homem, que está escrito aqui, é o número de um homem, que calculado dá 666. E essa expressão, número de um homem, é mais correta no original. É antropos a palavra aqui. Não é número de homem no sentido de humano, número humano. É número de um homem, não um número humano. Tá? É o número de um ser humano especificamente. E muita coincidência deu. Um detalhe. Existem controvérsias se seria secundo ou secundus no latim. Se for secundus com V, não dá 666. Se for secundo, dá 666. Eu vou deixar um link abaixo, um vídeo do Jairo Carvalho, que ele tem um vídeo só para explicar isso.
Vai ter o link aí abaixo, você clica e você vai ver a explicação do Jairo, só explicando se você quiser, sobre se é cundus, se é secundus. Essa é uma questão semântica do latim. Bom, voltando ao que nós estávamos. Nós achamos tudo isso, e está nesse livro aqui na época, nós achamos esse livro muita coincidência. A gente não tem mais esse livro para vender, só para você saber, não tem. Mas a gente consegue disponibilizar, acho que ele está na internet, em Word, de algum jeito, consegue disponibilizar. Então, o que acontece? Todas essas coincidências, nós achamos então que o oitavo, como eu falei aqui, o oitavo seria o sexto. Né? Porque o João Paulo II bate muita característica dele e que ele renunciaria, outro entraria, duraria pouco, ele voltaria, morreu. Para nós, então, não estava correta a nossa interpretação, tudo bem. Segue a vida e continua se estudando da mesma forma, e é isso, buscando a Deus. Mas, alguns irmãos, alguns amigos continuaram estudando isso e falaram ao seu, você errou num ponto aqui, você errou num ponto importante, que é o seguinte: o oitavo rei, ele vai ser uma simulação de ressurreição do João Paulo II. Eu sei que você deve estar achando eu maluco total. Calma. Mas, na época, eles fundamentaram isso e eu comecei a estudar de novo e achei que teria chance. E hoje, eu acho que tem muita chance de acontecer. Eu vou explicar como. O oitavo rei, então, seria o quê? É um dos 7. Isso está claro, Ectum Hepta, é um dos 7. O oitavo rei seria um dos 7 que voltaria, no nosso entender, simulando uma ressurreição. Ele voltaria fisicamente como se tivesse ressuscitado. Vamos lá. Apocalipse 17, versículo 10, 11. A besta que era e não é, também é ele o oitavo, e procede do 7 e caminha para a destruição. Não, eu queria chegar aqui, perdão, eu errei aqui. É o versículo 8. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo. A besta está para emergir do abismo. O que significa emergir do abismo? Aí que nós vamos entender. Outro detalhe, é citada também no capítulo 11, esta besta que emerge do abismo. Quer ver? É citada aqui no versículo... Deixa eu achar aqui o versículo. Versículo 7. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar. Isso é para frente da Apocalipse 17. Embora esteja no capítulo 11, a besta que emerge do abismo, está no capítulo 17. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo é a mesma. Pelejará contra ela. Então, existe uma besta que surge do abismo. Né? A besta, o oitavo rei, surge do abismo. Porque a besta é o oitavo rei. Eu vou ler de novo para ficar bem claro. Aqui está o versículo 8. A besta que viste era não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. No versículo 11. A besta que era o oitavo também é a besta que era e não é também é ele o oitavo e procede do 7 e caminha para a destruição. É a mesma coisa, o oitavo surge do abismo e caminha para a destruição, que é a besta que surge do abismo e caminha para a destruição. Tá? Então, o que seria esse surgir do abismo? Existe na Bíblia a forma literal da palavra abismo e a forma simbólica. A forma literal é um buraco mesmo. A Bíblia fala de abismo como buraco, mas a Bíblia também fala de abismo no sentido simbólico. E no sentido simbólico, abismo, subir do abismo, o abismo é um lugar dos mortos. Eu vou ler algumas passagens para você para mostrar isso. Salmo 88, versículo 11, diz assim: será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Então, a sepultura e os abismos, né? Lugar dos mortos. Isaías 14, 15. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Né? Outra, Romanos 10, 6, 7. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu. Isso é para trazer do alto a Cristo. Quem descerá ao abismo para levantar Cristo dentre os mortos? Que quando Cristo morreu, estaria no abismo, levantou dentre os mortos, que é o lugar dos mortos, a sepultura, o Hades, né? Então, o que significa, então, abismo? Significa o local dos mortos, na Bíblia, no sentido simbólico, que é o que está aqui.
abismo, subir do abismo, subir dos mortos, aconteceu uma vez na Bíblia, uma vez aconteceu. Está em 1 Samuel capítulo 28. 1 Samuel está escrito assim, bem rápido. O rei Saul, ele estava indo para uma peleja, para uma guerra, para uma batalha. E ele queria muito falar com o profeta Samuel, que tinha morrido. E ele foi e consultou uma pitonisa, uma médium, que se você é espírita, desculpe, talvez você não entenda isso, mas é um trabalho com demônios. Lógico que muitas vezes o médium não sabe, mas são demônios que estão incorporando ele. As pessoas que morrem não ficam incorporando ninguém, elas estão dormindo. Então, o Saul foi lá, as escrituras da época diziam para ele não fazer, ele fez, foi lá consultar a pitonisa, a médium de Endor. E ali que está, quando ele foi consultar, Samuel 28, 1 Samuel 28, diz assim, 1 Samuel 28, Saul, em volta a voz, não temas. Então a mulher respondeu, vejo que sobe da terra, como é sua figura, vendo um ancião está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se, rosto em terra e prostrou. Samuel, aí subiu, tá, a palavra que está aqui, vejo que sobe, a pitonisa, a médium viu subir, e Saul também viu, e ele prostrou o rosto em terra diante de Samuel, que ele achou que era Samuel, era um demônio. Então ele viu subir, já teve um caso na Bíblia, de subir do abismo um demônio parecendo um homem. Então parece loucura isso, de João Paulo II voltar à vida? Parece, mas é possível. Pela Bíblia é possível. E mais uma curiosidade interessante, o Apocalipse 17 diz assim, no versículo 8, a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Olha agora. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, não é? Existe uma admiração mundial quando acontecer isso. Na mesma besta que é tratada no Apocalipse 13, nesse mesmo fato, diz assim, e viu uma de suas cabeças golpeada de morte, a ferida mortal fulgurada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Quando acontecer esse fato, a terra se admira e segue a besta. Então é algo realmente de admirar, algo muito forte, certo? Parece loucura, mas é. Existe como é que eu diria? Existe uma interpretação que diz que esse aparecimento do João Paulo II seria um clone, eu discordo disso, seria um clone que fizeram dele, um demônio e incorporar o clone. Pode ser, até pode ser, mas de qualquer forma o oitavo vai voltar, sobe do abismo, que é o lugar dos mortos. Uma curiosidade a mais, você sabia que existe uma câmera 24 horas filmando o João Paulo II morto? Por que será? Para ninguém dizer que foi uma simulação. Talvez, né? Talvez. Mas tem uma câmera filmando ele, desde que ele morreu. É muita curiosidade. Eu vou pôr o link até aqui embaixo, uma câmera do Vaticano oficial. A cada 15 minutos ela refaz a filmagem. Antes era 100% online. Agora refaz, tem horas que é online 100%, mas ela está lá a câmera. O que mais? Mais uma curiosidade sobre essa questão do subir do abismo. Olha só outra curiosidade. Em 2 Tessalonicenses, mas vamos lá, tenham paciência, calma. 2 Tessalonicenses é uma carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, a segunda igreja de Tessalônica. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim, Paulo falando sobre o aparecimento da apostasia e antes da volta do Messias. Diz assim, a partir do versículo 3, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, ele está falando da volta de Cristo, isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que eu detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado um iníquo, a quem o Senhor
Jesus, matará com o sopro de sua boca e o destruirá para a manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Vamos parar por aqui. Onde eu quero chegar? Paulo fala que antes da vinda do Messias, haveria o aparecimento do homem da iniquidade, o filho da perdição, que se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, etc. Este aparecimento, no versículo 9, diz assim: o aparecimento desse homem da iniquidade é segundo a eficácia de Satanás, o poder de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios da mentira. Então vai ser uma coisa que Satanás nunca fez, existe um freio para isso, está escrito aqui, ó. Sabeis que existe algo que o detém, que agora o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então tem uma ocasião que vai ser permitido a Lúcifer usar todo o poder para enganar, se possível, os próprios eleitos escolhidos, mas não vai ser possível, mas seria quase possível. E ele vai enganar, que o versículo 10 fala, todos aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos, por isso mesmo que Deus permite, ou manda no caso, a operação do erro para dar crédito à mentira. Então o mundo vai adorar o próprio demônio personificado, seria a interpretação. E é curioso, veja só que curioso, que eu acredito que este homem da iniquidade é o oitavo rei, é a ressurreição. Porque vem com todo o poder de Satanás, toda eficácia, prodígio de mentira, e é o seguinte, uma coisa que todos sabem, os demônios podem personificar pessoas, isso eu não vou perder tempo aqui, mas é claro, e já aconteceu em Samuel, que eu acabei de ler. E agora tem uma palavra que faz uma ligação com o Apocalipse 17, que é a seguinte, no Apocalipse 17 é dito assim, diz assim, a besta que viste, que é o oitavo, a besta é o oitavo é a besta, isso já está claro no versículo 11, mas a besta que viste, o oitavo, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. O oitavo caminha para a destruição. Olha que curioso, que fala do homem da iniquidade quando aparecer com todo o poder de Satanás, enganando todo mundo. Diz assim, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. O oitavo caminha para a destruição. E diz aqui que o Senhor Jesus o destruirá. Mais uma coincidência que liga as coisas. Não é? Então, é provável que o oitavo rei seja possivelmente João Paulo II, porque encaixa o nome dele, encaixa as outras características, ele foi considerado o maior, um dos maiores ou o maior papa da história, ele mexeu com o mundo, reatou com os Estados Unidos, que é uma coisa importante da profecia que eu não vou falar agora, foi ele que foi o papa que reatou com os Estados Unidos as ligações com o Vaticano. Esse vai ressuscitar, simular não é ele mesmo, o demônio faria a simulação da ressurreição dele, e ele enganaria todo mundo nessa ressurreição. Uma curiosidade para aqueles que estudam sobre a marca da besta, o 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala que o homem da iniquidade, essa homem da iniquidade, no original, nessa Bíblia judaico-cristã, está mais claro aqui que a palavra no original é anomia. Anomia é o homem que não tem lei, que não segue a lei, que a marca da besta tem a ver com isso. Mas eu não posso falar disso agora porque é muita coisa. É o homem da anomia. E, bom, só que é o seguinte, tem mais um detalhe no meio da coisa. O João Paulo II veio o sétimo, que foi Bento XVI. O Bento XVI não durou pouco, apareceu um oitavo, que é o Francisco, e não aconteceu nada daquilo ali, né? Aí que vem um outro capítulo em cima desses estudos, tá? Que é o seguinte, eu sei que existem algumas pessoas estudiosas, o pastor Samuel Ramos, o Jairo, que acreditam que o sétimo e o oitavo, eles são um papa só, porque o Bento XVI, ele renunciou, mas ele continua lá como papa emérito. Então o Francisco e o Bento XVI seriam um rei, que seria o sétimo, e aí viria o oitavo. Para mim isso não encaixa muito bem, por quê? Porque eles não duram pouco. Para começar, já acontece por aí. Eles primeiro que eles são separados. Quando um renuncia. O outro assumiu o papado. Então são dois. Começa por aí. Segundo, eles não duram pouco. Né? Eu tenho até anotado aqui a data de quando ele assume. Ó. O primeiro, em 2005 até 2013, foi Bento XVI, que já não é pouco.
você pode argumentar, não, para Deus 13 anos para Deus 7 anos é pouco. Não, mas aqui é pouco referente aos papas. Por exemplo, o João Paulo I durou 33 dias, então pouco para mim tem que ser pouco tempo. Máximo um ano, para dizer que é pouco referente aos papados em média, né? O Bento XVI durou 7 anos. O Francisco já está durando 8. Se somar os dois, se for um papa só, estão durando 15 anos. Isso não é pouco, não é? Pouco referente aos papas. Não é pouco, é bastante. Um só de 7 anos já não é pouco. Teria que ser realmente um papado curto. Mas não só por isso, como por outras questões que eu vou levantar agora, essa interpretação não bate, no meu entender. O que acontece? Aonde estaria o erro nosso aqui, desde o princípio? Porque a Bíblia depois vai se revelando, a gente não consegue perceber, parece que o olho fica... e depois ele abre, né? Então, o que acontece? Onde está o erro? O erro está na seguinte situação. Vamos lá. Os 7 reis, não obrigatoriamente precisam e devem ser contados a partir de Pio XI. Existe uma chave de tempo para você entender quando que começa a contagem dos reis. Não é porque o Pio XI se torna o primeiro rei que ele, no Vaticano, que ele é o primeiro rei na profecia. Por quê? Primeiro, antes dele já existiram reis, papas que já tinham territórios. Bem antes de 538, entre 538 e 1798. Eu não tenho tempo de falar aqui, mas de 538 até 1798 cumpriu-se uma profecia no papado, que o papado tinha muito poder na época de 1260 anos. O papa tinha vários territórios nessa época, poderia se considerar rei. Então, não obrigatoriamente Pio XI foi o primeiro papa rei. E segundo, você tem vários reis ou vários tópicos na Bíblia, com vários pontos da Bíblia. Obrigatoriamente na profecia, o Eterno não precisa usar do primeiro ao último. Ele pode escolher 7 dentre aqueles. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, 7 igrejas do Apocalipse. Foram 7 cartas para 7 igrejas. Quantas igrejas existiam na época? Eram só 7? Eram mais, a gente sabe que é bem mais. Como eu falei, o Filipe pertenceu 7 diáconos. Só existiam 7 diáconos? Não, existiam mais, mas naquele caso precisou de 7. Aqui, a profecia está dizendo, eu estou colocando, porque é um número simbólico, 7, né? Eu estou colocando aqui 7 colinas, que são 7 montes, e também estou colocando simbolicamente separados 7 reis. Mas existem mais reis, mas são 7 que fazem parte da profecia aqui para você estudar. Entendeu? Então, não obrigatoriamente precisa começar no Pio XI. A chave, agora vem vamos dizer assim, o que seria a novidade do nosso estudo. A chave da interpretação de tempo, ela está no versículo 1 e versículo 2. Quer ver? O versículo 1 e versículo 2 diz assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. O que acontece? O versículo 1 e o versículo 2, eles dizem, o anjo fala para o João: João, eu vou te mostrar um negócio lá no futuro, eu vou te levar, vem, que eu vou te mostrar no futuro o julgamento da grande meretriz que está sentada sobre muitas águas. Eu vou te mostrar isso. E só que, além disso, ele fala assim: com a qual se prostituíram os reis da terra e se bebedaram os que habitam sobre a terra. Então tem essa característica importante. E aí ele leva o João para o futuro, ele levou em espírito, inclusive transportou meu anjo em espírito. Por que em espírito? Porque ele continuava ali, mas a mente dele foi levada para o futuro. E quando no momento que ele apareceu, o João, neste momento o 6º rei existe. Porque ele está vivendo naquele momento. Ó, João, eu vou te levar para você ver uma profecia lá no futuro, tá? Tá bom. São 7 reis, né, João? São. 5 já passaram, 5 caíram. Um existe, João. Você está vendo aqui. E o 7º não chegou. E quando chegar vai durar pouco tempo. E depois tem um 8º que procede do 7 e caminha para a destruição. Entende? Então, nós precisamos entender qual que é o tempo que o anjo leva o João para ver a profecia. Porque o João não está vendo essa profecia ali, ele está vendo essa profecia no futuro. Tá? E qual que é o tempo? O tempo é simples. De compreender. Está no versículo 1 e versículo 2. A gente já leu o versículo 1 e 2 de novo. Veio dos 7 anjos, tem 7 taças e falou com o João: vem que eu vou te mostrar a meretriz, o julgamento da grande meretriz. Tá bom. E ele fala no versículo 2, perceba que o versículo 2 não precisaria estar aqui.
O versículo 2, ele é um parênteses. Eu vou ler o versículo 1 e pular para o 3 direto, quer ver? Veio mostrar-te o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Transportou o meu anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher. Sim, mas por que ele dá essa característica? Com o qual se prostituíram os reis da terra e com vinda sua devassidão foi que se bebedaram os que habitam na terra. Porque é esta que é a chave. Isto aqui é a segunda mensagem angélica. O anjo chega para João e fala assim, João, eu vou te levar no futuro, no momento em que a meretriz já se prostituiu e já se embebedou com os que habitam sobre a terra. Neste momento, o sexto rei existe. Então, quando eu descobri quando que os reis se prostituíram e se bebedaram, eu sei que o sexto rei existe ali. Entendeu? Então, eu preciso entender quando que os reis se prostituíram e quando que se bebedaram, que é a segunda mensagem angélica. Essa expressão da prostituição com o vinho da sua devassidão foi que se bebedaram os que habitam na terra, existem 3 passagens no Apocalipse. A primeira é essa, da Apocalipse 17. A segunda está em Apocalipse 14, que é a segunda mensagem angélica. Apocalipse 14, versículo 8, seguiu-se outro anjo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria de sua prostituição. Eu não vou entrar em detalhes sobre 3 mensagens angélicas, você pode estudar, existem as 3 mensagens angélicas, e essa seria a segunda. E existe a terceira e última passagem que fala da segunda mensagem angélica, que é em Apocalipse 18, versículo 2. Apocalipse 18, 2. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, covindo toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero, de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram a custo de sua luxúria. Então está aqui no 18, capítulo 18, versículo 2 e 3, no versículo, no Apocalipse 17, obviamente, e 14. Aonde que está a chave? Vou voltar um pouquinho do que a gente estava explicando. O anjo foi para o João e falou assim, João, eu vou te mostrar uma profecia, vou te levar para o futuro. E no futuro que eu vou te levar, os reis da terra já se prostituíram e já se embebedaram com a meretriz, tá? Já se prostituíram e já se embebedaram, certo? Certo. Então, chegamos aqui, ó. Eu ia te levar no futuro, então acabamos de chegar. Ótimo, ótimo. 5 caíram, ó. Desses reis que eu falei para você, 5 já passaram. O sexto rei existe. O sexto rei existe e os reis da terra se prostituíram e se bebedaram. 5 caíram. O sexto existe e os reis da terra já se prostituíram. Então, os reis se prostituem, se bebedam e o sexto existe. É simples de entender, né? Yuri, dá para entender. Tá? O Yuri é o nosso produtor. Agora cabe entender o que seria essa reis da terra se prostituem e se embebedam com a meretriz. Como que a gente consegue entender isso? Perceba que no versículo 2, Apocalipse 18, versículo 2 diz assim, exclamou com grande voz dizendo, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda, pois todas as nações têm bebido do vinho de sua prostituição, os reis da terra se prostituíram. Babilônia, a mãe, a meretriz, a Igreja Católica Romana, se torna morada de demônios porque todas as nações têm bebido do vinho da sua prostituição e os reis se prostituíram com ela. Vou repetir. A Igreja Romana, a Babilônia, caiu a Babilônia, a grande, se tornou morada de demônios. Morada de demônios. Demônios habitam nela, covil de espécie de espírito de demônio. Porque todas as nações ela se tornou morada de demônios, porque todas as nações beberam do vinho da sua prostituição. Então, quando que eu sei que todas as nações beberam do vinho da sua prostituição? Quando se torna morada de demônios. Se eu conseguir entender o momento que a Igreja Católica Romana se torna morada de demônios, eu sei que os reis da terra se prostituíram. Por quê? Porque os reis da terra se prostituem, porque ela se torna morada de demônios, porque os reis da terra se prostituíram. A partir do momento que eu sei que ela se torna morada de demônios, eu sei que os reis se prostituíram. Então, quando ela se torna morada de demônios, eu sei que o sexto rei existe a partir daquele momento. Por quê? Porque lembra que eu falei para o Apocalipse 17:2, eu estou sendo repetitivo, mas eu sei que algumas pessoas não entendem tão fácil. Veio dos 7 anjos e falou comigo, eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz, com a qual os reis da terra já se prostituíram e já se embebedaram. Tá? Tá. Daí, vamos lá, vamos para o futuro, João. Aí o anjo pega o João e leva para o futuro. Ó, 5 reis caíram, o sexto rei existe, o 7º rei não chegou, o sexto existe, 5 passaram, os reis da terra se prostituíram e o sexto, a partir daí, existe. Quando que eu sei? Quando se torna morada de demônios. Se tornou morada de demônios é porque os reis da terra se prostituíram e se bebedaram. Vou ler mais uma vez, para não ter dúvida.
Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, pois todas as nações têm bebido do vinho da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela. Entendeu? Então ela se torna morada de demônios por causa disso, então não tem como errar. Agora precisamos entender quando que ela se torna morada de demônios. Existe um momento que a igreja romana literalmente se torna morada de demônios. E nesse momento, o sexto rei passa a existir, os 5 já caíram nesse momento. Tem um momento exato que a igreja romana passa a ser morada de demônios. E quando que seria isso? Existe na Bíblia um momento em que demônios atuam muito forte, Lúcifer e seus anjos atuam muito forte numa região. Existe um momento que a Bíblia descreve. E nós fomos pesquisar e achamos esse momento, que é muito profético, que ele dá a entender para frente o link, que está em Lucas capítulo 10, a missão dos 70. Algumas Bíblias falam 72, é muito curioso isso, 70 ou 72, porque é de 2 em 2 que Cristo mandou eles irem, então algumas falam 70 ou 72, não vem o caso. Assim, existiam os 12, além dos 12, eu vou resumir aqui o capítulo 10, além dos 12, existia uma missão que o filho dele, Yeshua, o Cristo, mandou de 2 em 2 para pregar na região e para fazer o quê? Para expulsar demônios, curar enfermos, etc. E eles foram, os 70 foram para a região que eles estavam ali com Cristo, aquelas cidadezinhas ao redor, povoados ao redor onde eles estavam, tá? E eles foram fazer isso. E eles voltaram animados, os 70 voltaram animadíssimos, está aqui no partir do versículo 17, capítulo 10, a partir do versículo 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem em teu nome. Eles estavam animados porque eles expulsaram muitos demônios. Aí Jesus diz assim, mas Jesus disse, via Satanás caindo do céu como um raio, ou como um relâmpago, depende da versão. Eis aqui vos dei autoridade para pisar em serpentes, escorpiões, etc. Tá? O que significa isso? Quando eles, os 70, foram para curar enfermos, expulsar demônios, quando eles voltaram, vieram, Senhor, expulsamos um monte de demônios, curamos. Eu sei, eu vi, quando vocês saíram daqui, eu vi Satanás cair do céu como um raio. A palavra no original aqui, deixa eu até ver na palavra original, raio, no original a palavra do versículo 18, vi Satanás cair do céu como um raio ou relâmpago. Tem Bíblias que falam raio, tem Bíblia que fala relâmpago. No original a palavra é astrapi, em grego. Astrapi tem duplo significado, pode significar relâmpago em grego e pode significar raio. Mas só cai do céu raio, relâmpago não cai do céu, relâmpago aparece no céu. Então fica óbvio que é raio, por isso que muitas Bíblias falam, vi Satanás cair do céu como um raio. Então, o que acontece? Olha só, quando na época de Cristo ele mandou os 70 e eles foram para fazer a obra deles e voltaram dizendo que expararam um monte de demônios, quando ele mandou os 70, Jesus viu cair um raio. E ele sabia que aquele raio era Lúcifer caindo, e os demônios dele devem ter feito uma festa, e os discípulos expulsaram aqueles demônios. É curioso que essa expressão não precisaria estar aí, né? Concorda comigo? Olha, os discípulos vêm e falam, Senhor, os demônios expulsaram o teu nome, tal. Daí ele fala, eu sei, eu vi Satanás caindo como um relâmpago ou como um raio. Não é muito curioso, né? Existe o quê? Ou seja, existe um momento em que os demônios, como Lúcifer, como um raio, seus demônios caem na sede de Babilônia, porque é lá que tem que ser feita a obra de engano. E isso vai acontecer? Não, já aconteceu. Isso já aconteceu. Sabe quando que aconteceu? O Bento XVI renunciou. No dia que ele anunciou a renúncia dele, todas as câmeras do mundo inteiro estavam filmando o Vaticano. E bate um raio no final da tarde, bem na cúpula do Vaticano. É muita coincidência. Veja, nós podemos estar errados, mas é muita coincidência. E lembra que 5 caíram e um existe. É entre um papa e outro que iria se prostituir, iria se tornar morada de demônios. É entre um papa e outro. E justamente quando ele anuncia a renúncia, o mundo inteiro filmando, cai um raio na cúpula do Vaticano.
E você agora vai ver esse vídeo, não é um vídeo qualquer. Passou em vários canais, passou em todo que é canal. Mas você vai ver um vídeo que é curtinho e bem explicado, da BBC de Londres, é 30 segundos, e você vai ver esse vídeo que o Yuri vai colocar agora. Horas após o anúncio da renúncia do Papa Bento XVI, um raio atinge a Basílica de São Pedro. Veja agora em câmera lenta. Esse acontecimento extraordinário aconteceu por volta das 6 horas da tarde, horário do Vaticano. E você assistiu o vídeo agora, você percebeu que, inclusive o próprio narrador fala, esse evento extraordinário, né, e tinham muitas câmeras, inclusive agora você vai ver uma foto de um fotógrafo que não estava filmando, um fotógrafo fica melhor qualidade, uma foto do exato instante que bate essa foto. É muita coincidência. Então o que acontece, no meu entender, a partir do momento que aquele raio cai lá, que foi, e o Eterno permitiu que o mundo visse isso, justamente para entender, o mundo percebesse, quem está estudando as escrituras poder perceber, um raio cai bem na hora que o Papa renuncia e o outro vai assumir dali a pouco. Então 5 caíram, o 6º existe. Porque 5 passam, os demônios vêm, entram no Vaticano, e aí o 6º existe. E como é que ficaria então? Se o 6º existe, a partir dali vai aparecer o Francisco. Aqui é o Francisco. Francisco é o 6º. Porque 5 caíram, que seria justamente quem? De trás para frente. O 5º, Bento XVI. O 4º, João Paulo II. O 3º, João Paulo I. O 2º é Paulo VI, e o 1º é João 23. Então tá aqui. A ordem tem que ser conforme o 6º rei existe. E o 6º rei, ele vai começar justamente no momento em que aqui os demônios entram em cena. Por isso o 6º rei existe. Quem seria o 7º não chegou. E quando chegar vai durar pouco. Então depois do Francisco, se tiver correta a nossa interpretação, pode ser que não esteja, mas é muita coincidência. Se tiver correto, entra o Francisco está no papado, ele vai sair em algum momento, vai morrer. Entra o 7º que vai durar pouco. Eu tenho minhas explicações porque seria pouco, porque o mundo vai estar convulsionado. E nesse momento volta um dos 7 para ser o 8º, que não pode ser o 7º, obviamente que o 7º não pode ser o 8º, porque já está sendo o 7º. Volta, é um dos 7, volta, e no meu entender, o João Paulo II, pelo nome da 666 e por outras características, volta a ressurreição do João Paulo II sendo o 8º rei. E aí inicia-se o poder da besta perseguidora. Vai dar todo o poder para ele. Imagine, o mundo vai se maravilhar seguindo a besta quando ela aparecer. E veja só que interessante o seguinte: como a leitura do Apocalipse 17 fica lógica dessa forma. Eu quero fazer uma leitura, antes só mais uma coisinha. Eu vou repetir para você o raciocínio mais uma vezinha, bem rápido. Nós entendemos o tempo que o 6º rei existe. O 6º rei existe em que tempo? O 6º rei existe no momento em que os reis da terra se prostituíram e se bebedaram. Porque o anjo falou para o João: João, vem que eu vou te mostrar uma profecia lá no futuro. E no tempo que eu vou te levar, os reis da terra já se prostituírem, já se bebedaram com meretriz. Certo? Certo, ele aparece lá. Aí, tá vendo aqui, João? Tá, o 6º rei existe e os 5 já caíram, o 6º existe. E os reis da terra já se prostituíram. Então, os reis se prostituem e o 6º existe. Como que eu sei quando que os reis se prostituem? Quando se torna morada de demônios. Porque em Apocalipse 18, versículo 3 diz: caiu Babilônia, se tornou morada de demônios, porque todas as nações beberam da sua prostituição e se bebedaram com sua prostituição. Então, só se torna morada de demônios porque as nações se bebedaram. Eu não posso saber quando que as nações se bebedaram, mas eu sei que quando se torna morada de demônios, elas já se bebedaram. É lógico. Então, a partir desse momento, os demônios aparecem aqui, o 6º rei vem a existir, o 7º vai durar pouco, e o João Paulo II voltaria como sendo o 8º numa simulação de ressurreição para enganar, se possível, os próprios eleitos, enganaria o mundo inteiro. Tá? E agora eu vou fazer a leitura para você ver como encaixa muito, assim, no meu entender, muito
simples essa situação. Essa interpretação que a gente colocou aqui encaixa bem a interpretação. A besta que viste era e não é. A besta é o próprio João Paulo II, tá? Então, olha só, a besta que viste, o João Paulo II que você viu, a besta, era e não é. O que é era? Era no sentido de ser, de existir. Inclusive algumas pessoas falam existir e não existe. A besta, o João Paulo II que você viu, existia. Veja, ele está no momento do sexto rei aí, existe, né? O João Paulo II existia, estava vivo, era, não é, hoje não está vivo, hoje no sentido de quando ele dá, o sexto rei vem à tona. Desculpe, é que é muita coisa na minha cabeça, só lembrando, eu estou citando aqui o momento em que o João está vendo a profecia com o anjo. A besta que viste, o João Paulo II, não existe mais, era, hoje não é, ele existia, não existe, está para ressuscitar, para emergir do abismo e vai caminhar para a destruição na vinda do Messias. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, vão se admirar vendo o João Paulo II, essa besta que existia, agora não está existindo, mas vai aparecer. Por isso que tem essas expressões, era, não é e vai voltar. A besta era, existia, o João Paulo II, não existe no momento em que ele está mostrando para ele o sexto rei, mas vai voltar a ser. Tá? Aí, para terminar, os 10 chifres, o que seriam os 10 chifres? Tem muitas interpretações, 10 blocos econômicos, 10 reis que vão surgir de algum lugar, enfim, eu não vou me ater a isso. Então eu vou fazer a leitura para você ver como encaixa muito bem dentro dessa interpretação as expressões a besta que viste, era, não é, está para emergir, era, não é, e vai aparecer, era, não é. O que é essa besta que era, não é? Era, obviamente, no verbo ser, no sentido de existir, inclusive algumas bíblias falam a besta que existia, não existe e está para emergir. Isto o que é? A besta, o Papa, no caso, o oitavo é a besta, lembre disso, então o oitavo, se for o João Paulo II, como a gente imagina, é a própria besta, o oitavo, o João Paulo II, existia, não existe, no momento que a profecia é anunciada, está se cumprindo, que é o sexto rei, ela não existe, a besta, o João Paulo II, existia, não existe e está para emergir do abismo. Por isso que está, era, não é, tudo isso realmente era muito confuso, era, não é e será, era, não é e vai aparecer. Agora ficou simples. O João Paulo II existia, não existe, agora não está vivo não, e vai existir, voltar, mas vai surgir do abismo e caminha para a destruição. E fecha com aquela situação do segundo a Tessalonicenses que diz que o Yeshua, o Messias, o Cristo, quando voltar, vai destruir com o sopro da sua boca essa grande simulação demoníaca. É isso. A nossa interpretação é essa. Nós podemos estar errados. Lógico, é uma interpretação. A profecia, e essa seria a minha mensagem final. A profecia, a Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe ou o povo perece, depende da versão. A profecia, ela é fundamental para... A profecia bíblica, ela é fundamental para todo aquele que busca a viver a vida com o Eterno, andar com Cristo. Por quê? Porque a profecia, ela traz fé, ela traz esperança, ela traz compreensão das coisas atuais. Por isso que a Bíblia diz, sem profecia o povo perece. Mas eu acredito que hoje nós vivemos um momento mais ou menos similar quando o Messias veio pela primeira vez. Existia muita gente estudando muita profecia, cada um de um jeito. Alguns estavam certos, outros errados. Então os zelotes acreditavam que ele viria como um guerreiro para acabar com o Império Romano. Os fariseus, que estavam mais ou menos estudando, acreditavam que se ele viesse, ele vinha em glória já e tal. Os reis do Oriente acertaram, estudavam as profecias, acertaram. Não tem nada de rei mago. Na Bíblia você não vai encontrar a expressão rei mágico, rei mago, não. Eram estudiosos das profecias do Oriente que entenderam essas questões e foram procurar o Messias. Enfim,
na época, muitos estudavam muitas profecias. O José de Arimateia e Nicodemos, por exemplo, eles se converteram totalmente no momento que que o Messias foi crucificado no madeiro, foi pregado no madeiro, entendeu? Eles entenderam dessa forma. Ou seja, José de Arimateia e Nicodemos, por exemplo, se converteram quando o Messias foi pendurado no madeiro, morto, quando Yeshua foi morto, porque eles estudavam as profecias. O que eu estou querendo dizer com isso? Cabe a nós estudarmos as profecias e estarmos atentos aos acontecimentos. Você tem que estudar todas as formas de interpretação. Algumas são meio esdrúxulas, mas saiba, porque se elas forem corretas, você não vai se deixar levar. Os estudiosos das profecias não se deixam levar por enganos de Lúcifer. Óbvio que no viver diário cristão, o mais importante é a tua comunhão com o Eterno. Tá? A tua comunhão com o Eterno é seguir os ensinamentos da Bíblia. Esse é o principal. Mas se a profecia está aqui, é para ser estudada. Então eu acredito que nós estamos próximos de grandes eventos, muito próximos. Essas situações que estão acontecendo com Israel, essas situações de pandemia, isso está muito descarado, que as coisas estão por acontecer. Eu agora, é bem pessoal, diante do que eu já estudei, bem pessoal. Eu acredito que se acontecer essa interpretação que nós estamos pensando, o oitavo, ele não vai aparecer do nada, no momento calmo do mundo, não. O Francisco está aí? Tá. Duraria mais um pouco, entra um sétimo, que vai durar pouco. Por que vai durar pouco? Porque o mundo vai começar a ter uma convulsão por vários motivos, talvez um conflito. A Bíblia é clara de um conflito mundial final, isso não tem como não acontecer. Eu não vou ter tempo aqui de relatar isso, não tem como não acontecer. Mas nesses eventos, antes, porque essa aparição viria antes de uma terceira guerra mundial, viria. Ela viria já numa convulsão social, algum início de guerra, uma bomba nuclear explodindo, alguma coisa nesse sentido. Aí, para consertar o mundo, aparece o João Paulo II. Para consertar o mundo, aparece a simulação da ressurreição. Aí toda a terra se prostra, os 10 chifres dão poder à besta, fica um negócio, e a terra, a Bíblia diz que quando o oitavo aparecer, quando subir do abismo, toda a terra se maravilha, seguindo a besta. E aqueles que habitam na terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão. E no Apocalipse 13 fala aqui. Né? Então, aí, o meu maior desejo a você é o seguinte, que você estude as Escrituras e se prepare e saia de Babilônia. Essa mensagem é a mais importante. Saia de Babilônia. A Bíblia diz, sai dela, povo meu. O que é Babilônia? Babilônia é todas as denominações que têm doutrinas que não são corretas. Quais são as doutrinas verdadeiras corretas? Pesquise. Eu citei algumas aqui, você não é obrigado a acreditar em mim, mas você é obrigado a pesquisar sobre todas elas. Pesquise, estude, se prepare, mantenha a comunhão com o Eterno. Tá bom? Que Ele te abençoe, te guarde e faça resplandecer sobre ti o rosto dele e que você tenha uma vida abençoada. Esse canal está começando. Eu não sei se vou gravar outros vídeos ou não, talvez grave, eu acredito que vou gravar. O Yuri aí vai me ajudar a gravar temas justamente sobre essas questões. Então, se você gostou, é aquilo que todo mundo fala. Compartilha o vídeo, põe no compartilhar, manda por WhatsApp, manda por Face, por Insta, compartilha com seus amigos e dá o like, porque isso na plataforma começa a subir, né? O YouTube parece que vê que estão gostando do vídeo. Embora eu acho que esse tema aí, o YouTube daqui a pouco vai começar a cortar, né? Tá bom? Abraço. Uma curiosidade para você. Você vê o nível do fundamento do papado em termos bíblicos. O Papa tem uma capela em formato de cabeça de serpente externamente, o Yuri vai mostrar para você, imagem externa do Vaticano, imagem interna dela. Você percebe nessa imagem os 2 dentes, como se fosse lá da boca da serpente, os 2 olhos, e olha o trono agora, que o Yuri vai mostrar o trono que está dentro dessa capela. Né? Esse visual, são demônios, parece que são demônios saindo, uma coisa maluca. Né? Você vê o nível que já está... Só que isso pouca gente sabe, só quem visita, quem vai lá e tal. Mas é uma loucura, né? Você vê o nível que está o negócio. Vamos orar, vamos orar.